Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta terça-feira, 2 de agosto de 2022, mas primeiro temos a lista de domingo para conferir. E na lista estava o Lei São Paulo contra o Atlético Paranaense e bateu. O Atlético Paranaense venceu por 1-0, teve um gol anulado aos 23 minutos. No início do segundo tempo, desperdiçou uma cobrança de pênalti e aos 69, em cobrança de pênalti, marcou o gol da vitória. E na lista também estava o Lei Atlético Mineiro contra o Internacional e bateu. O Inter venceu por 3-0, abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, aos 24 marcou o segundo gol e aos 30 fez o terceiro. Outro jogo que também estava na lista era o BEC América Mineiro contra o Avaí e também bateu, mas o Avaí abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo. Aos 34 do primeiro tempo, o América Mineiro empatou o jogo, aos 70 virou e aos 90 minutos marcou o terceiro gol. O Fortaleza venceu o Cuiabá fora de casa por 1-0 e para fechar a lista de domingo estava o BEC Red Bull Bragantino contra o Juventude e bateu. O Red Bull Bragantino abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo e a partida terminou mesmo nesse 1-0 para o Red Bull Bragantino. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama contra a Chapecoense, que eu havia comentado que era um jogo com cara de empate e terminou mesmo no 0-0. E na França, o Paris Saint-Germain conquistou a Supercopa, venceu o Nantes por 4-0, um gol do Messi, um gol do Sérgio Ramos e 2 gols do Neymar, um gol de falta e um gol de pênalti. Então a lista deste domingo ficou aí com 4 jogos e 4 acertos, uma boa lista. Vamos agora para os jogos desta terça-feira. E vamos começar com a Conmebol Sul-Americana, Nacional do Uruguai contra o Atlético Goianiense. As equipes não têm confrontos recentes. O Nacional vem de derrota, perdeu para o Deportivo Maldonado pelo Campeonato Uruguaio. Nos últimos jogos, o Nacional tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Os últimos jogos do Nacional como mandante são 3 vitórias. E a equipe do Atlético Goianiense vem de derrota, perdeu para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A race do Atlético Goianiense nos últimos 10 jogos são 3 vitórias e 7 derrotas. Os últimos jogos do Atlético Goianiense como visitante tem 1 vitória e 4 derrotas. O Atlético Goianiense fez uma boa campanha na primeira fase. O Nacional joga em casa, deve ter a reestreia do Luis Soares, vai contar com o apoio de muitos torcedores. Eu vou colocar o Nacional em back. Deportivo Táchira contra o Independente Del Valle, eu vou deixar fora da lista. Eu não acompanhei muito essas equipes na Libertadores. Campeonato Brasileiro da Série B tem uma partida, Sport contra o Criciúma. A equipe do Sport na 7ª colocação nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Criciúma na 9ª colocação nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Jogando em casa, o Sport ocupa a 7ª colocação. Em 10 jogos venceu 6, empatou 3 e perdeu 1. Jogando fora de casa, o Criciúma ocupa a 9ª colocação. Em 10 jogos venceu 2, empatou 4 e perdeu 4. Os últimos jogos entre eles, empate por 1-1, vitória do Sport por 1-0, vitória do Criciúma por 1-0 e empate por 2-2. A equipe do Sport vem de vitória, venceu em casa o Guarani por 2-1. Nos últimos 10 jogos, o Sport tem 2 vitórias, 2 derrotas e 6 empates. Os últimos jogos do Sport como mandante, venceu 2 e empatou 3. A equipe do Criciúma vem de vitória pelo Campeonato Catarinense da Série B, venceu o Tubarão em casa por 3-0. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, vem de um empate fora de casa contra o Londrina. A race do Criciúma nos últimos jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos do Criciúma como visitante são 3 empates e 1 derrota. O Sport nesse momento está com uma odd de 2, mas é uma equipe que está oscilando bastante no campeonato. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Dando sequência, Conmebol Libertadores, Corinthians contra o Flamengo. Os últimos jogos entre eles, vitória do Corinthians por 1-0 e vitória do Flamengo por 1-0. A equipe do Corinthians vem de vitória, venceu em casa o Botafogo por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos jogos, o Corinthians venceu 4, empatou 2 e perdeu 4. Os últimos jogos do Corinthians como mandante são 3 vitórias e 1 empate.
E a equipe do Flamengo vem de vitória, venceu em casa o Atlético Goianiense por 4-1. A race do Flamengo nos últimos 10 jogos são 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Uma derrota exatamente para o Corinthians, mas foi pelo Campeonato Brasileiro, as duas equipes tinham times reservas. Os últimos jogos do Flamengo como visitante são 3 vitórias e 1 derrota. Aqui é um jogo 100% para leitura. O Corinthians é uma equipe forte jogando em casa, já não perde há mais de 20 partidas. E o Flamengo deu uma boa recuperada depois da chegada do Dorival Júnior. É um jogo para o ao vivo, eu vou deixar fora da lista. E nesta terça-feira tem também o UEFA Champions League, fase qualificatória. Se eu não estiver enganado, é a última fase antes da fase de grupos. Tem jogos bem interessantes com equipes já bem mais conhecidas. Sheriff contra o Vitória, Ludogorets contra o Dinamo Zagreb, Mônaco contra o PSV, Royal Union contra o Rangers e Benfica contra o Midtjylland. Mônaco e PSV tem tudo para ser um bom jogo. Royal Union contra o Rangers, aqui pode ser interessante para buscar um Lei Royale. A equipe do Rangers é uma equipe bem forte. O Benfica jogando em casa com uma odd de 1,33 deve vencer essa partida, mas eu vou deixar fora da lista. São jogos qualificatórios ainda, jogos de ida e volta. As equipes estão em início de temporada. Então a lista de terça-feira ficou aí apenas com o back nacional do Uruguai. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.